Queridos, eu gostaria de abordar hoje um tema que eu acredito que é muito importante para nós, que é a fé que nós temos em Deus como uma ferramenta para enfrentar a vida, como um instrumento que nós trazemos dentro de nós, que nós recebemos de Deus, para enfrentar a vida, para enfrentar os problemas, para enfrentar as dificuldades. O nome da palavra é a fé que vence as dificuldades da vida. João fala isso, que a nossa fé, a fé em Jesus, a fé em Deus, vence o mundo. E eu creio que nós precisamos muito disso nesse momento. Nós tínhamos muitos planos, muitos projetos, estávamos vivendo tranquilamente esse ano de 2020, candidamente, eu poderia dizer, ingenuamente, quando somos repentinamente assaltados por tudo isso, por essa crise que nós estamos enfrentando, que é uma crise difícil, complicada. Como é que a nossa fé, a fé em Deus, a fé em Jesus, pode constituir um instrumento, uma arma eficaz para nós lidarmos com esses problemas? Como é que eu faço para lidar com a minha fé? Com a simplicidade e a honestidade da minha fé, diante desses problemas que nós estamos enfrentando. Porque não é fácil, não é um momento fácil. Muitas vezes nós somos esmagados pelo que nós estamos enfrentando, pelos temores, pelos problemas, por coisas a resolver. As notícias são cada vez maiores e cada vez mais negativas. Como lidar com tudo isso? Como fazer para enfrentar esses problemas e não ser consumido pelas preocupações? As preocupações consomem a gente, geram um estado de ânimo, que muitas vezes eu conheço irmãos que estão perdendo o sono, situações nas relações familiares cada vez mais tensas, pessoas irritadas, nervosas. Como é que eu faço para conseguir desfrutar daquilo que Jesus fala? Olhe para as aves dos céus, olhai os lírios do campo. Quer dizer, a natureza de Jesus continua tranquilamente a dançar sua música, serenamente. E como é que eu faço para conseguir absorver na minha vida essa paz que a natureza passa? Que não chega para isso que Jesus nos aconselha. Por que vocês estão tão preocupados? Olha para a natureza, olha como a natureza está tranquila. Mas os problemas, apesar de nós termos essa noção do que Jesus nos diz, os problemas não passam, eles continuam aí, não querem sumir. Aliás, nós é que muitas vezes desejamos sumir dos problemas. Nós é que muitas vezes desejamos desaparecer para ver se os problemas desaparecem. E não é um sentimento anormal isso. Não é anormal o sentimento, ele é normal, essa sensação. Meu Deus, como seria bom desaparecer, como seria bom sumir, fugir dos problemas. Nós vemos na Bíblia, algumas vezes, esse sentimento, inclusive no salmista, o Salmo 55, é interessante que o salmista passa esse desejo de fugir de tudo, poder sumir dessa pressão. Diz o Salmo 55, verso 4, a partir do verso 4, meu coração está dolorido dentro de mim, terrores de morte caíram sobre mim, temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse, ó quem me dera asas como de pomba, ó quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto.
apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Ele não está falando aqui do vento e da tempestade. Ele está falando dos problemas da vida. A quem me dera fugir dessa pressão. Mas não podemos fugir. Eu quero fugir, mas não posso. Eu tenho que aprender a gerenciar meus problemas. Lidar com eles. Com a fé que eu tenho. Não dá para voar para o deserto como uma pomba, como diz o salmista. Essa atitude é desejada, mas não é viável. Não é possível. Eu tenho que aprender a lidar com tudo isso. A gerenciar isso. E a Bíblia, eu gosto muito da palavra de Deus, que ao mesmo tempo ela é honesta com os sentimentos que nós temos. É normal eu ter esse sentimento de aflição, de querer escapar. Mas também nós temos que saber que não é possível, que eu tenho que ser adulto. Não posso. Esse sentimento, ele é infantil. E eu tenho que ser adulto diante das responsabilidades dessa pressão que vem sobre nós. E a Bíblia é muito realista nesse ponto. Tiago fala um pouco sobre isso, e eu queria ler, a partir do capítulo 1 do livro de Tiago, no verso 2, ele fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, deve ir até o fim, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. O que Tiago está falando aqui? Nós vamos passar por diversas provações, ou seja, os problemas são inevitáveis. São inevitáveis e são diversos, variados, multiformes, né? Eles aparecem de toda forma, das maneiras mais variadas, e eu não tenho um seguro que me proteja, um anteparo, que me livre de todos os problemas da vida. Jesus, é interessante uma passagem que Jesus fala que se o dono da casa soubesse, né, o Senhor Jesus fala, ou o dono da casa, ou o vigia soubesse a hora que o ladrão vem, né, pudesse prever o momento em que o ladrão vai vir, seria muito fácil. Mas nós não temos, por mais que a gente planeje, não tem como prever tudo. Quem previu o que está acontecendo agora conosco? Em fevereiro, o Brasil brincava o seu carnaval na maior tranquilidade. Nem passava pela nossa cabeça que essas coisas iam acontecer. Nós não sabíamos a hora que o ladrão ia chegar. Mas nós temos que, quando nós estamos diante do problema, sejam eles variados, sejam eles inevitáveis, entender algumas coisas que nos ajudam a passar por isso, a atravessar esse vale. A palavra sempre nos lembra que, embora Deus não nos... Eu não acredito que Deus envia o problema. Não que isso seja impossível. Mas, normalmente, os problemas, as dificuldades, as aflições, as angústias da vida são causados por fontes diversas. Muitas vezes nós mesmos, há estudos que mostram que boa parte dos problemas de saúde, acho que em torno de 80% dos problemas de saúde das pessoas, decorre dos seus hábitos. A maioria dos problemas de saúde que as pessoas, não todos, né, mas a maioria dos problemas de saúde que as pessoas têm, decorrem dos nossos maus hábitos. Inclusive, este problema que nós estamos vivendo hoje, talvez decorra de uma forma errada de manipulação de animais que acontecia no mercado. Nós não sabemos se é isso, mas é bem provável que seja. Então, não é que Deus envia o problema, mas Deus usa as coisas que nos acontecem para realizar o seu propósito na nossa vida. Essa convicção é importante para eu enfrentar o problema. Não, eu estou diante de algo difícil, complicado, mas eu tenho que entender que as coisas acontecem na vida por razões que eu não tenho controle muitas vezes, e eu tenho que
entender que isso aqui pode formatar o propósito de Deus no meu coração, na minha alma, na minha vida, no meu caminho, no meu destino. Mais ou menos como José. É interessante a história de José, porque José não teve culpa nenhuma das coisas que lhe aconteceram. Ele foi vendido ao Egito pelos seus irmãos, sofreu ali tremendamente, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, imagine o trauma que isso gera. Passou momentos dificílimos no Egito, mas superou os problemas que enfrentou e cresceu naquela nação e se tornou primeiro-ministro do país, o chefe do governo do Egito. E é interessante que quando há uma escassez tremenda naquela terra e os irmãos de José vêm pedir socorro ao Egito para conseguir alimentos, eles têm que se deparar com José como governante do Egito. E você conhece, a história é complexa, não dá para nós contarmos aqui, mas é interessante que quando eles descobrem que José, o irmão que eles venderam como escravo, era agora o chefe do governo do Egito, eles temem que José se vingue. E agora? Nós vendemos ele como escravo, agora ele tem poder sobre nós, vai nos matar. E o que José fala para os irmãos dele? Vamos ler, está lá em Gênesis capítulo 50, verso 20. José se volta para os irmãos quando percebe que os irmãos estão com medo dele. Ele diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Quer dizer, o que José está falando aqui? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. De alguma forma, Deus usou a maldade de vocês. Vocês são responsáveis. Vocês foram cruéis comigo. A culpa é de vocês, não é de Deus. Mas Deus, em sua providência, usou isso para converter em bem e salvar toda a família. Esse mistério, há um mistério aqui. Porque as pessoas intentam o mal. O inimigo, o adversário, intenta o mal contra nós. Os problemas vêm sobre nós. Essa crise veio sobre o mundo. Mas, de alguma forma, a misteriosa, poderosa e benigna mão de Deus está operando de modo a converter esse grande mal em bem. Esse é o mistério da providência de Deus, em que Ele usa o próprio mal que as pessoas fazem e o próprio mal que acontece na vida da gente como ferramenta para realizar o propósito dele. Aliás, quantas coisas boas estão acontecendo no meio desse mal? Quantas pessoas não sentavam mais com a família, não olhavam mais para sua esposa, para os seus filhos. Nossas rachaduras estão aparecendo e estão podendo ser curadas neste tempo. Agora, de que maneira que Deus faz isso? De que maneira os problemas vão moldando a gente? A Bíblia fala, Tiago fala de várias maneiras, como José diz aqui, mas Tiago fala algumas no texto que nós lemos. A primeira coisa que ele diz aqui é que os problemas testam a minha fé. As agruras testam a minha fé, se ela é sólida, ou se ela é frágil, se ela é gelatina ou é rocha. E nada mais adequado do que testar a minha fé do que uma tribulação, do que uma frustração, do que um problema. É interessante como o que nós somos aparece nos momentos de dificuldade. Do que é feita a minha fé? De que material
é construída a minha fé? Nós não sabemos. É a luta que vai mostrar. De que material é feita a fé que eu tenho aqui na minha alma? As dificuldades vão mostrar, as dificuldades vão revelar isso. Sabe? As dificuldades, né? A dificuldade expõe a fé que eu tenho dentro de mim. Como é que eu vou fazer com um problema que eu não tenho controle? O que fazer com um problema que é maior do que eu? O que fazer quando eu não vejo saída para uma enfermidade? O que fazer quando eu não tenho mais recursos? Essa hora eu vou mostrar a minha fé. Há momentos que nós somos que nem Jeosafá, quando teve que enfrentar o exército de Amon, que a Bíblia narra, é um dos textos mais belos que tem na Bíblia, que Josafá estava em situação de desespero, refugiado ali na cidade de Jerusalém, e contra ele vinha um exército muito mais poderoso do que ele, muito mais numeroso do que ele. Todas as chances eram contra ele, todas as previsões possíveis eram contra Jeosafá, e contra Jerusalém, contra Judá e contra Israel. E a Bíblia narra, que é um texto que nós podemos ler, que Josafá não tinha... O que Josafá faz diante daquele desafio enorme? Eu acredito o seguinte: o rei Josafá, naquele dia, soube que fé ele tinha. Ali ele conheceu a sua própria fé, diante daquele problema insolúvel. A Bíblia diz que ele reúne o povo, vai para a porta do templo, reúne a nação e clama a Deus. Esse clamor nós podemos ler, está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12. Ele ora assim: ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, isto é, os inimigos, porque em nós, presta atenção na oração de Josafá, em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Eu não tenho poder, eu não tenho capacidade, eu não tenho força para lidar com esse problema. É o que o Josafá está falando para Deus. Em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que faremos. Sensacional isso. Eu não sei o que fazer, meu Deus. Estou na escuridão, né? Nós não temos força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Que palavra. Eu não sei o que fazer, mas eu olho para Ti, me socorre, Deus. E Deus dá um grande livramento para Josafá, como nós sabemos. Para que fé, quando eu tenho tudo sob controle? Para que fé quando está tudo tranquilamente dominado nas minhas mãos? Eu preciso de fé na hora que eu perdi o controle, na hora que eu não sei o que fazer, na hora que eu estou em escuridão, perdido. Então, a primeira coisa é essa: a fé revela o problema, a tribulação, a aflição, revela a minha fé, testa a minha fé. Nossa fé está sendo testada nestes dias. Nossa fé como povo de Deus, nossa fé como indivíduos, nossa fé como família. A segunda coisa, a fé aumenta a minha resistência, os problemas, perdão, as dificuldades, as aflições aumentam a minha resiliência, a minha resistência, a minha capacidade de não desistir. Na medida em que eu aprendo a lidar com fé em Deus, com os problemas da vida, eu aprendo a resistir, a ir até o fim, a concluir as coisas. É interessante que a resiliência é um termo técnico, um termo de engenharia.
Resiliência significa a capacidade que um material tem de sofrer tensão sem se deformar. Vou falar de novo, que é muito interessante isso. Resiliência é a capacidade, que dá para medir isso, né? Os técnicos medem a capacidade que o material tem de sofrer tensão sem ficar destruído, deformado, sem que se estrague. Porque a pressão forma ou deforma você. Não é verdade? O meu coração, ou ele vai ser formado, ou ele vai ficar deformado no momento de luta, de pressão, de aflição. Qual é a nossa resiliência? Olha só o que Tiago fala no verso 2 aqui, desse texto que nós lemos. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da sua fé produz resistência, poder de lidar com os problemas, poder de ir até o fim. Número 3, amadurece meu caráter. Perseverança deve ter, verso 3, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Quer dizer, eu sou adulto, não posso me comportar como criança, posso querer fugir, mas não posso fugir. Posso querer me esconder do problema, porque eu não tenho controle sobre o que eu sinto, e às vezes eu me sinto esmagado pelos problemas, às vezes a gente acorda preocupado, uma aflição no peito, uma ansiedade. A quem me dera poder voar como uma pomba, diz o salmista, se pudesse fugir desse problema, dessa luta. Como é que eu vou resolver isso? Mas não posso. Tenho que ser adulto, tenho que enfrentar, tenho que entrar nele, viver. Qual atitude que Tiago nos diz para nós termos aqui? Eu acho incrível que a primeira atitude que Tiago nos diz para nós, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa crescer, para que a gente possa superar os problemas. A primeira atitude que ele diz que nós temos que ter é alegrai-vos, que parece profundamente contraintuitivo, parece um contrassenso ele nos dizer que eu tenho que me alegrar. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É óbvio que ele não está dizendo que você tem que se alegrar com o problema em si. Não é isso que a Bíblia está ensinando aqui. O que a Bíblia está nos chamando a atenção para eu não perder a alegria da vida por causa dos problemas que eu tenho que enfrentar. Eu não posso me deixar afetar de tal forma pelo problema que ele me esmaga, destrói as minhas relações, destrói minha relação com a minha família, com as pessoas, porque eu não consigo ter outra postura na vida, senão ficar ali deprimido, esmagado, nervoso, irritado, por conta daquilo que eu não estou conseguindo superar e vencer. Quer dizer, o que a Bíblia está dizendo quando diz assim, alegrai-vos, não se deixe desesperar por causa do problema, não se desintegre, não desfaleça. Essa é a primeira atitude que Tiago nos ensina. Enfrente positivamente, com força, com alegria, com fé. Há Deus no céu. Isso vai exigir de nós, essa palavra de Tiago, é muito diferente do que nós estamos acostumados a fazer. Porque eu estou acostumado a lidar com o problema praguejando, me vitimizando, culpando os outros. E ele diz que não tem que fazer nada disso. Eu tenho que ter uma postura positiva, uma postura de alegria, uma postura que abençoa a minha vida e a vida dos outros. Quer dizer, não solte praga, não se vitimize. Levanta a cabeça, diz Tiago. Seja crente. Seja crente, creia em você, creia em Deus que está contigo. Dê um bom testemunho, confie no Deus vivo. Eu creio que nós, neste tempo que nós estamos vivendo,
que há um negativismo tremendo sobre nós, na vida das pessoas, a igreja tem uma responsabilidade de passar fé, de passar esperança, de passar alegria. Será que o mundo vai reagir melhor do que nós? Nós que dizemos que temos um Deus eterno, nós que vemos a vida pela perspectiva da eternidade, vamos nos desesperar mais do que os que não têm Deus? É hora de nós termos a postura de Davi diante de Golias. Israel inteiro enfiou a cabeça na areia para não enfrentar o problema. E o menino falou: eu vou lá e vou enfrentar. Porque esse é o Espírito de Deus que estava sobre Davi, e está sobre nós, está sobre a igreja, está sobre a sua casa, está sobre a sua vida. É só você acionar a fé que já está aí no teu coração. Número 2, outra atitude que Tiago nos ensina, ele fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque não há nada mais que a gente precise agora, além de fé, do que sabedoria, de um caminho, de uma ideia, de uma estratégia, porque há momentos que eu não consigo resolver o problema, como Josafá. Não sei o que faremos, orou o rei Josafá. Faltam recursos às vezes, falta direção, falta luz. Tem momento que falta luz demais. Tem momentos que a gente olha, não tem saída. Só trevas. Você não sente assim às vezes? O que Tiago diz? Quando não tem saída, peça sabedoria a Deus, que a todos dá livremente. Peça sabedoria a Deus para resolver essa questão no teu trabalho, essa questão de relacionamento, esse problema de enfermidade que você está passando. O salmista fala assim no Salmo 18, 28, Salmo 18, verso 28. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Tem uma outra tradução que eu gosto mais, fala assim: porque fazes resplandecer a minha lâmpada. Tua lâmpada é a tua mente. Tua lâmpada é a tua mente, a tua alma, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. Tem hora que eu preciso de luz. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Essa é a oração que você tem que fazer. Senhor, derrama luz, porque eu estou em trevas nesta situação. Não sei o que fazer. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. Amém, queridos? E número 3, para nós terminarmos, o Salmo 37 nos dá um conselho: aprenda a confiar e a descansar em Deus. Número 1, talvez o teste mais difícil é o número 1, alegrai-vos. Tenha uma postura, eu creio que de todos os conselhos que Tiago nos dá aqui, o mais surpreendente e o mais contraintuitivo é alegrai-vos. Porque vai contra a nossa disposição natural. Exige um freio de arrumação na nossa disposição mental. Uma mudança profunda de postura. Tenha fé, seja positivo diante do problema que você está enfrentando. Não seja covarde diante dele. Tenha alegria, creia que você vai superar. Segundo,
peça sabedoria a Deus, peça luz, direção. E o terceiro, confie e descanse em Deus. Você já fez? Já planejou? Já fez a tua parte? Já investiu os recursos que você podia investir? Não tem mais nada o que fazer? Deleita-te, diz o verso 4 do Salmo 37. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele o fará. Amém? Confia que Deus, meu problema está nas mãos de Deus. Minha parte foi feita, o que eu podia fazer eu já fiz. Os recursos que eu tinha eu já coloquei aí. A minha alma eu já derramei, já orei. Agora eu confio no meu Deus. Amém? Nós temos um adversário, queridos. Nunca podemos nos esquecer disso. Que quer nos destruir, nos derrotar com os problemas que vêm sobre nós, como quis derrotar, como quis destruir a José. Como quis derrotar e como quis destruir a Josafá. Mas nós temos que crer que de alguma forma misteriosa para nós, e incompreensível muitas vezes. Isso não é maluquice, não é contra a razão, mas é muitas vezes incompreensível para nós. Entender, conseguir alcançar. Mas de alguma forma misteriosa, a mão de Deus, o amor de Deus, isso não é fácil. Há rios de livros e de tinta gastos para tentar explicar esse mistério tremendo que é o poder de Deus. De alguma forma, tudo que está acontecendo de mal na minha vida, na vida das pessoas, na vida das pessoas que eu amo. Quem não tem em casa uma pergunta para fazer a Deus? Quando olha para um filho, quando olha uma situação que não se resolve, quem não tem uma questão na alma? Nós ensinamos que não devemos perguntar por quê, mas nós somos humanos. Nós perguntamos. Mas é confortável saber que, embora às vezes eu não compreenda como as coisas acontecem, a boa mão de Deus, de alguma forma insondável, inescrutável, está usando todas essas perguntas, todas essas dores, todas essas questões, para realizar um propósito maravilhoso na minha vida, na vida das pessoas que eu amo. Há uma obra de arte que está sendo desenhada por Deus. Em todas essas coisas. Nós temos que ter essa fé. Porque ela é a realidade. Nós vemos isso na história de tantas pessoas, na história da igreja, na história da Bíblia. Nós vemos a beleza desse padrão na obra de Deus. Nosso Deus é digno
de que nós demos a Ele, neste momento incompreensível, nosso voto de confiança. Você que está passando momentos dificílimos e não sabe como vai ser teu amanhã, teu futuro, eu quero dizer que o Deus de Israel merece um voto de confiança neste momento, da nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Lutamos com armas de fé, nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável é. Queremos descansar em Ti, Senhor.